Oi, gente, meu nome é Camille, eu sou da Escola Estadual Enio Pipino e eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio. Bom, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre as 5 maiores pandemias da história e, é claro, incluindo recentemente esse vírus que está circulando pelo mundo todo, que é o coronavírus. Bom, além do coronavírus, eu estarei falando sobre a peste negra, a febre amarela, a gripe espanhola e a gripe suína. Peste negra. A peste é uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis, que costuma ser transmitida através da picada de pulgas e roedores, principalmente de ratos. Graças ao surgimento dos antibióticos no início do século XX, a peste atualmente é uma doença pouco comum, mas que no passado ela era extremamente letal. Foi responsável por eliminar de 30 a 40% da população europeia no século XIV. Em toda a história humana, somente a malária matou mais do que a peste negra. A peste negra resultou na morte de um número estimado de pessoas entre 75 a 200 milhões. Ela pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões, teria caído para 350 a 370 milhões. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Porém, existem outras teorias que dizem que o lugar de origem é a China e que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por toda a terra e por mar, pelo Oriente. Regiões como Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito foram atingidos no começo do século XIV. A praga, que em 1349 atingiu o Egito, chegou praticamente ao mesmo tempo em outras regiões, como Toscana, Provença, Paris e Londres, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. Os médicos que cuidavam dos que adoeciam da peste usavam uma roupa preta de couro e uma máscara em forma de bico de pássaro, para assim se proteger da peste negra e não ser infectado. Mas quais são os sintomas da peste negra? Primeiro, apareciam nas axilas, virilhas e pescoço vários bulbos ou bolhas de pus e sangue. E em seguida vinham os vômitos e febre alta. A febre era de 41 graus. E quais foram as consequências? A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de 1/3 da população do continente europeu. Vou trazer aqui algumas curiosidades. Bom, por que a peste negra recebeu esse nome? A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele das pessoas, isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguida de inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e axilas. E que esses inchaços também eram conhecidos como bubões ou bulbos. Por isso, a peste negra também é conhecida como peste bubônica. Outro fato curioso é que a morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Febre amarela. O que é a febre amarela? A febre amarela
é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus. Ela surgiu no século XVI. Daí em diante, ela se tornou uma das doenças mais infecciosas entre os séculos XVIII e XIX, causando assim o caos por onde passava. Mas aonde exatamente ela teve origem? Ela teve origem na África, que se espalhou para as Américas do Sul, através do comércio de escravos. Estima-se que nas Américas, no período de 1970 a 2001, tiveram 4.534 casos e diversas mortes. Como que ela é transmitida? Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, mas não há transmissão direta de pessoas para pessoas. Há também dois tipos de transmissão: a silvestre, que é por áreas rurais ou florestas, e a urbana, que são as cidades. No ciclo silvestre, os principais hospedeiros são os macacos, e no urbano é o homem, sendo assim o único hospedeiro. O que eu quero dizer é que essa infecção ela pode ocorrer através de mosquitos que picam macacos e em seguida os humanos, levando assim o vírus e infectando os humanos. Bom, em relação à chegada da doença no Brasil, o primeiro caso que foi comprovado foi no Recife, Pernambuco, no ano de 1685. Com esse vírus, já no Brasil, os agentes de saúde já tomaram iniciativa de precauções para evitar que esse vírus se espalhasse ainda mais. Medidas foram tomadas e com criaram as vacinas como modo de prevenção e também a utilização de repelentes para combater esse vírus. Mas quais são os sintomas, da febre amarela? Os sintomas iniciais são calafrios, febre, fadiga e vômitos. E já nos casos mais graves, as febres são elevadas e a pele fica amarelada, olhos amarelados e também pode chegar até ter hemorragia, e levando assim o paciente a óbito. Bom, o Brasil não foi o único país a ser afetado por esse tal vírus da febre amarela. Os países que foram afetados foram a Bolívia, com cerca de 20,1% da população afetada, o Brasil, com 18,7% da população afetada, o Peru, com 51,5% da sua população afetada, e a África foi a mais afetada, teve números altíssimos de casos e de mortes. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido por essa pandemia, que também é conhecida como gripe de 1918. Ela é causada por um vírus de influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. A teoria mais aceita é que ela tenha surgido nos campos de treinamentos militares nos Estados Unidos, onde lá foi registrados os primeiros casos. A Espanha teve um dos piores surtos em toda a história, e as autoridades de saúde do país buscaram chamar essa pandemia de apenas gripe, para evitar o pânico entre a população. Entretanto, essa gripe não afetou somente a Espanha, e sim outros diversos países. Entre eles foram os Estados Unidos, a China, a França, a Índia e, é claro, o Brasil. A gripe espanhola chegou no Brasil por meio da Demerara, um navio que saiu da Inglaterra. A imprensa brasileira não estava dando muita importância para o surto. As cidades mais afetadas foram Rio de Janeiro e São Paulo.
O surto estava tão grande, mas tão grande no Brasil, que não havia mais caixões suficientes para tantas pessoas mortas. Essa gripe também afetou o Rodrigo Alves, que venceu a eleição presidencial em 1918, mas ele não veio a exercer o cargo de presidente, pois a gripe afetou ele e ele ficou muito mal. Então ele veio a falecer em janeiro de 1919. Estima-se que mais de 35 mil pessoas tenham morrido no Brasil. Os sintomas dessa gripe são sangramentos dos olhos e ouvidos e insuficiência respiratória. As consequências foram que essa gripe matou cerca de 500 milhões em todo o planeta e também, é claro, afetando assim a economia. Gripe suína. Bom, essa gripe suína é uma doença infecciosa respiratória aguda causada pelo vírus influenza do tipo A, H1N1, que surgiu pela primeira vez nos porcos. Essa gripe afetou grande parte da população mundial entre 2009 a 2010. Surgiu no México. Ele foi o primeiro país a registrar os primeiros casos. Entretanto, ao total, foram 69 países afetados por essa gripe, sendo os maiores que foram os Estados Unidos, Canadá, o próprio México, a Espanha e, é claro, minha gente, o Brasil. Foram 18 mil mortos no mundo todo. Já no Brasil, foram 59.867 casos registrados e 2.173 mortos no Brasil. Bom, como que essa gripe é transmitida? Ela é transmitida pelo contato direto, por gotículas de saliva e por secreções respiratórias de pessoas infectadas, né? Bom, e quais são as consequências que foram radicais com essa gripe, né? As consequências foi que muitas pessoas foram mortas, né, por essa gripe e também afetando assim a economia. Bom, mas quais são os sintomas dessa gripe suína? São febre, tosse, dor de garganta e dores no corpo. E quais são os tratamentos, minha gente? É repouso, é se hidratar, ir no médico, que o médico vai te passar medicamentos. E é claro, a vacina, pois eles criaram a vacina contra essa gripe. Já existe essa vacina, né? Que é uma forma de tratamento e de prevenir também. Mas assim, temos que também, né, ter as seguintes prevenções, que é sempre lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos durante e antes de ir no banheiro, se prevenir, minha gente, e também evitar contato com pessoas doentes. Agora com vocês, o tema mais polêmico, minha gente, que recentemente surgiu um novo vírus aí, que tá matando milhões, que é o Covid-19, o coronavírus, minha gente. Bom, eles são conhecidos desde os meados dos anos 1960. Eles causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. O coronavírus ele é uma família de vírus. Sem ser o Covid-19, tem outros. O Covid-19 é um que surgiu recentemente, é um novo vírus que todos desconhecemos. E ele causa infecções respiratórias. E seus sintomas são o quê? São tosse seca, febre e cansaço.
O Covid-19 foi descoberto dia 31/12/2019. Por isso que ele é chamado de Covid-19, porque ele foi descoberto no ano de 2019, no finalzinho de 2019. O primeiro país a ter registro do novo coronavírus foi o quê? Nada menos que a China. A China. Foi lá que foi descoberto os primeiros casos de coronavírus. O agente causador da Covid-19 é um novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E qual que é a relação dos países ao Covid-19? Bom, todo mundo está em quarentena, as aulas foram suspensas, eventos cancelados e as empresas pararam, mas alguns funcionários trabalham em casa. As consequências desse vírus têm causado causado impacto na vida social, econômica e profissional das pessoas de todo o mundo. Tá causando um surto geral, galera. Um surto geral. Não só as mortes que estão acontecendo entre os diversos países, mas sim a economia, minha gente. Está afetando muito a economia. Não sabemos mais o que fazer. Tá um caos, um verdadeiro caos. Em pleno século XXI, eu não esperava por isso. Tá um caos esse coronavírus. Bom, ainda não existe uma vacina contra o Covid-19, mas diversos cientistas, especialistas pelo mundo todo, pelo mundo afora, estão desenvolvendo uma vacina contra esse novo vírus. Ele é passado de uma pessoa para outra. O Covid-19 ele é bastante confundido com gripe por ter os mesmos sintomas, né? E bom, essa doença ela pode levar à morte, principalmente em pessoas mais velhas e com pessoas com doenças crônicas, como diabetes, asma, bronquite. É muito preocupante para essas pessoas idosas, para essas pessoas que têm doenças crônicas. Elas são as mais afetadas. Vou falar aqui para vocês agora como se proteger e evitar a propagação da doença. O que devemos fazer, minha gente, em relação a esse surto que está acontecendo no mundo todo? Lavar as mãos frequentemente, por 20 segundos, com água e sabão, e higienizá-las com álcool em gel. Por exemplo, você vai na rua, você não vai encontrar água e sabão para lavar suas mãos. Leva um álcool em gel e passa. Mas quando vocês estão em casa, toda hora, gente, vai lá, dá uma lavadinha na mão. Isso é essencial, entendeu? Bom, devemos cobrir o nariz e a boca com lenço ou com cotovelo ao tossir ou espirrar. E evitar, é claro, o contato muito próximo com as pessoas. Ter um distanciamento de 1 metro, por exemplo. E ficar em casa e se isolar, minha gente, para que esse vírus não se propague ainda mais. O que não devemos fazer? Isso é importantíssimo. Não devemos tocar os olhos, nariz ou boca sem estar com as mãos limpas. Por isso que é essencial a gente sempre ir e dar uma lavadinha na mão. E também devemos higienizar os nossos celulares, porque passamos a maior parte do tempo com eles na mão. E celular tem bactéria sim, minha gente. Então devemos lavar a mão sempre e, se puder, dar uma limpadinha no seu celular, entendeu? Vou trazer aqui para vocês coronavírus no mundo. São dados que eu pesquisei aqui e que é de extrema importância. Esses dados são de 14 de março, faz uns meses aí, né? Faz um mês aí, umas semanas. Bom, quantos países tá com esse caso aí de coronavírus? São 152 países, minha gente, que registraram
casos com esse novo coronavírus. Bom, e são 5.820 o total de mortes registrados até agora. E são 555.534 o total de casos confirmados no mundo todo. Lembrando, o Brasil está no 31º no ranking de casos e mortes que está acontecendo por causa desse vírus. E tá marcando aqui que os casos no Brasil é de 121 casos. E morte não tem nenhuma. Lembrando que esses são dados do dia 14 de março. E o que eu acabei de falar foi o ranking. E o Brasil está colocado no 31º que ele está. E o primeiro lugar é a China, com números elevadíssimos de casos e de mortes. Em segundo lugar está a Itália. Em terceiro, o Irã. Em quarto, a Coreia do Sul. Em quinto lugar, a Espanha. Em sexto, a Alemanha. Sétimo, a França. E por aí vai, minha gente. São 152 países com casos. Aqui com vocês, dados do dia 3/4. Atenção, são 1.094.608 casos no mundo todo. Já no Brasil, são 9.197 casos. Agora eu vou trazer aqui para vocês dados do dia 4/4. Atenção! O Covid-19, ele já ultrapassou a marca de 64 mil pessoas. Bom, já o número de infectados é de 1.196.553 casos confirmados no mundo todo. E mais de 246 mil pessoas já foram curadas. Isso são dados concretos. 246 mil pessoas já foram curadas. Bom, vou trazer aqui agora dados do dia 5/4. Atenção, 5/4. São 10.431 casos confirmados aqui no Brasil. E o número de mortes pela Covid-19 são 446 pessoas mortas. Aonde vamos parar, minha gente? É muito preocupante esses dados. E não é só aqui no Brasil. E sim, tem diversos países aí que já tem casos confirmados e várias mortes. São 152 países com o caso do coronavírus. E aqui no Brasil, nós pensamos que não ia chegar aqui no Brasil, mas chegou. E esse número vem aumentando e aumentando cada vez mais. E o número de mortes também. O jeito é se prevenir, o jeito é ficar em casa e não criar aglomerações nas ruas. Devemos ficar em casa. Muita atenção, ficar em casa. É essencial agora nesse momento crítico que estamos passando. Bom, minha gente, eu me vi no direito de comentar aqui, de compartilhar com vocês sobre a nossa cidade, Sinop. Foi divulgado um boletim sobre o coronavírus no dia 4/4. Bom, Sinop está com 50 casos suspeitos e as autoridades estão aguardando os resultados. E atenção, são 3 casos confirmados até agora. Um paciente está na UTI e os 2 outros pacientes estão em isolamento domiciliar. Isso realmente é muito preocupante, minha gente. Muito preocupante aqui na nossa cidade. A maioria dos comércios estão parados, estão fechados. E os que estão abertos estão tomando as medidas cabíveis, né? Se cuidando, se prevenindo, colocando máscaras, tendo álcool em gel, enfim.
Queria compartilhar isso com vocês. Muito obrigada pela atenção. Esse foi um trabalho realizado pela Instituição Escolar Estadual Enio Pipino. Junto com o mesmo, foi realizado junto com a orientadora, professora Viviane Casagrande, professora de História.